Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Oscar Menezes. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Na videoaula de hoje eu trago para vocês todo o passo a passo de como confeccionar esse lindo casaquinho em crochê tamanho P. Se você for preferir fazer um tamanho M ou um tamanho G, aqui eu deixo todas as medidas e as quantidades de correntes que você vai precisar para a gente fazer um tamanho maior. Todo o material que eu utilizei aqui foi da Círculo Produtos. Eu utilizei o fio Clé duplo, tá? Eu utilizei a cor rosa cítrico, que é o 3839. Precisei apenas de 2 novelos para fazer o tamanho M. Aqui você vê a quantidade que sobra do segundo novelo. Então, sobra bastante linha aqui para o tamanho P, tá? Utilizei também uma agulha para crochê, número 2,25, uma agulha para fazer o arremate e uma tesoura para a gente fazer o corte. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal do professor Oscar Menezes, já aproveita, se inscreve, aciona esse sininho para ficar por dentro de todas as novidades, coloca ele em todas as notificações, assim você receberá todas as aulas que eu postar aqui no canal. Nós vamos fazer o tamanho P aqui no vídeo. Então, eu vou passar todo o passo a passo de como confeccionar o tamanho P desse casaquinho. Mas se você for fazer um tamanho M, você vai precisar colocar 215 correntinhas para dar um tamanho M. Se você for fazer um tamanho G, você vai precisar de 237 correntinhas. Feito a quantidade de correntes que você precisa para cada tamanho, é só você acompanhar todo o mesmo passo a passo que eu ensino aqui para um tamanho P. Então, eu desejo a vocês uma excelente aula. Para iniciar, nós vamos precisar de um cordão com 193 correntes, mais uma para virar. Então, aqui eu já tenho o meu cordão com as 194 correntinhas. Eu volto aqui na segunda corrente, faço um ponto baixo e levanto aqui uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou trabalhar aqui uma sequência com mais 5 pontos altos. Tenho aqui o segundo ponto alto. Vou na próxima correntinha, trabalho o terceiro ponto alto. Vou aqui na próxima corrente, trabalho o quarto ponto alto. Vou aqui na próxima correntinha, trabalho o quinto ponto alto. Vou aqui na última correntinha, trabalho o sexto e último ponto alto. Trabalhei aqui uma sequência com 2, 4, 6 pontos altos. Vou fazer agora uma, duas correntinhas. Aqui na correntinha de base, você vai contar 1, 2, na terceira corrente você vai fazer um ponto baixo. Levanta novamente duas correntinhas, laça, conta 1, 2, na terceira corrente da base, nós vamos trabalhar aqui uma sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, e agora o sexto e último ponto alto. Aí, eu trabalhando aqui o sexto e último ponto alto, vou voltar a fazer uma, duas correntinhas, vou aqui na terceira corrente da base e faço um ponto baixo. Levanto novamente duas correntes e faço aqui a sequência com os 6 pontos altos. Pulei 2 aqui na base, duas correntinhas aqui na base, e agora continuo aqui fazendo a sequência com os 6 pontos altos. Tenho 2, vou agora aqui para o terceiro ponto alto, vou trabalhar o quarto ponto alto, faço aqui o quinto ponto alto, e por último, trabalho aqui o sexto ponto alto. Duas correntinhas de separação, vou aqui na base, uma, duas, na terceira corrente faço um ponto baixo, duas correntinhas, salto novamente uma, duas, inicio aqui mais uma sequência com mais 6 pontos altos. Aí, eu vou trabalhar seguindo aqui esse mesmo passo a passo, até a gente preencher todas as correntinhas aqui da base. Façam aí o de vocês, que eu irei fazer aqui o meu.
Aqui eu já finalizei toda a minha primeira carreira, segui aqui todo o passo a passo desde o início e fiquei aqui com um total de 35 padrões, contando de um por um, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Fiquei aqui com um total de 35 padrões. Agora, para iniciar a segunda carreira, nós vamos levantar 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntes. Vamos virar aqui o trabalho e aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Trabalho o segundo, vou fazer mais um ponto alto sobre o ponto alto. No próximo ponto também mais um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E agora no último ponto alto também mais um ponto. Então, eu trabalhei aqui a mesma sequência com os 6 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço, saltamos todo esse espaço, vou aqui para cima do próximo ponto alto e trabalho aqui mais uma sequência com mais 6 pontos. Então, sempre nós vamos trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto. Ou seja, vamos ficar sempre com a quantidade de 6 pontos altos. Já tenho aqui o quarto ponto alto. Agora, trabalho o quinto ponto alto e vou para o último e trabalho o sexto e último ponto alto. Agora, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Salto todo esse espaço, vou aqui para cima do próximo ponto alto e inicio aqui mais uma sequência com mais 6 pontos altos. Dessa forma, nós vamos seguir por toda essa carreira, fazendo aqui esse mesmo processo. Finalizei aqui toda a segunda carreira, vim seguindo todo o mesmo processo, ou seja, o mesmo passo a passo, finalizando e chegando aqui ao fim da segunda carreira. Nós vamos iniciar agora a próxima carreira, então eu vou levantar aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntes, vou laçar, viro aqui novamente o meu trabalho e agora vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Novamente, aqui nós vamos ficar com 6 pontos altos. Já trabalhei aqui 4 pontos altos. Vou trabalhar agora o quinto ponto alto. E agora trabalho aqui o sexto e último ponto alto. Fiquei novamente aqui com 6 pontos altos. Agora, vou trabalhar 1, 2 correntinhas. Dentro aqui do espaço, faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, laço, e aqui novamente inicio mais uma sequência com mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, e agora o sexto e último ponto alto. Vou novamente fazer 2 correntinhas, e aqui dentro do espaço faço um ponto baixo. 2 correntinhas e inicio aqui mais uma sequência com mais 6 pontos altos. Vou seguir toda essa terceira carreira, repetindo todo esse mesmo passo a passo. Cheguei aqui ao fim da terceira carreira, vim seguindo aqui todo o mesmo processo. E agora nós vamos iniciar a quarta carreira. Então, agora a quarta carreira eu inicio com 3 correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho e vou fazer aqui uma sequência de um ponto alto aqui para cima de cada ponto. Então, nós vamos ficar novamente com 6 pontos altos. Tenho aqui o segundo, vou trabalhar o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto, o quinto ponto alto e agora, para finalizar a sequência, o sexto e último ponto alto. Agora, aqui novamente, nós vamos repetir aqui a carreira com as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço, e aqui em cima do próximo padrão, vamos repetir a sequência com os 6 pontos altos. 1, 2, 3, e agora o sexto e último ponto alto. Feito aqui o sexto ponto alto, repito, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço, e aqui eu já inicio mais uma sequência com mais 6 pontos altos. Aí, nós vamos trabalhar seguindo aqui esse mesmo passo a passo, repetindo aqui essas mesmas carreiras, até a gente ter uma altura total aqui do trabalho
de 34 centímetros. Nós vamos repetir apenas essas carreiras aqui, formando esse padrão, até a gente ter um total de 34 centímetros. Eu vou dar uma adiantada aqui nos meus 34 centímetros. Quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês para a gente fazer a divisão aqui da parte da frente e a divisão também aqui da parte das costas. Então, pessoal, aqui eu já finalizei todos os meus 34 centímetros trabalhado aqui de altura. Vou mostrar aqui para vocês que eu trabalhei todos os 34 centímetros, seguindo aqui o mesmo passo a passo desde o início até o final. E aqui também eu já coloquei uns marcadores que é para a gente fazer aqui a divisão das cavas, tá? Então, olha, aberto aqui eu contei 1, 2, 3, 4, 5 padrões aqui com os pontos altos. Aqui do outro lado, fiz a mesma contagem, 1, 2, 3, 4, 5 padrões aqui também com os pontos altos, tá? Ó, nesses padrõezinhos aqui com os pontos altos, eu coloquei o marcador bem no último ponto, vindo daqui para cá. E agora, nós vamos trabalhar apenas esse pedacinho aqui, onde nós deixamos marcado aqui com os pontos altos. Então, nós vamos trabalhar só esse pequeno pedaço, que será a frente. Nós vamos iniciar aqui a próxima carreira, então eu vou subir aqui as minhas 3 correntinhas e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto aqui. Nós vamos ficar com a mesma sequência de 6 pontos altos. Tenho 3, 4, 5 e agora o 6º ponto alto. Vou fazer aqui 5 correntinhas. Vou laçar, vou agora para o próximo grupo e inicio aqui mais uma sequência com mais 6 pontos. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, vou trabalhar o 3º ponto alto. E agora, para finalizar, o 6º e último ponto alto. Aí, eu vou seguir dessa forma aqui, repetindo esse mesmo passo a passo, até nós chegarmos aqui nesse último ponto alto, onde se encontra o marcador. Finalizei aqui os 6 últimos pontos altos, então, nós trabalhamos apenas 1, 2, 3, 4, 5 padrões aqui com os 6 pontos altos. Aqui nós temos o marcador, então, agora nós vamos voltar aqui o trabalho, porque nós vamos trabalhar apenas aqui a parte da frente. Aqui, o que sobra aqui, até chegar nesse próximo marcador aqui, ó, antes do marcador, na verdade, é a parte das costas, tá? Então, para isso, nós vamos levantar 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar aqui o trabalho e vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto, onde nós vamos ficar aqui também com 6 pontos altos. Trabalhei o 2º, vou trabalhar o 3º ponto alto, agora o 4º ponto alto, o 5º ponto alto e agora o 6º e último ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação. Aqui dentro do espaço, faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, laço e vou trabalhar toda a sequência aqui com os 6 pontos altos. Chegando aqui no final aqui do último ponto alto, volto a fazer agora 2 correntinhas e um ponto baixo. 2 correntinhas novamente para subir, laço e inicio aqui mais uma sequência com 6 pontos altos. Sigo dessa forma até a gente completar todos os 5 padrões. Chegando aqui no final da carreira, então agora nós vamos virar o trabalho e nós vamos fazer aqui uma diminuição na parte da frente. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer apenas uma correntinha e vou para o próximo ponto alto à frente, faço um ponto baixo e levanto uma corrente. Fiz aqui a minha primeira diminuição. Nós tínhamos na carreira anterior 6 pontos altos, aqui nós vamos ficar com apenas 5 pontos altos. Trabalhei aqui o 3º, agora trabalho o 4º ponto alto e agora trabalho o 5º e último ponto alto. Observe que aqui nós já fizemos uma diminuição para dar uma quebrada aqui para a gente formar o decote. Agora, eu continuo com 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço aqui, eu vou continuar com a mesma quantidade de 6 pontos altos. Trabalhei o primeiro, trabalho o segundo
E por último, o sexto ponto alto. Fiz aqui toda a sequência com os 6 pontos altos. Volto a trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço e inicio aqui mais uma sequência com os 6 pontos altos e sigo dessa forma até a gente finalizar toda essa carreira. Cheguei aqui no final da carreira, aqui nesse cantinho aqui na cava, nós vamos ficar com a mesma quantidade de 6 pontos. Aqui nós não vamos fazer nenhuma diminuição. A diminuição sempre será feita aqui na parte da frente. Então, agora eu vou fazer aqui as 3 correntinhas, você pode virar antes ou depois, tá? Vira o trabalho e agora nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto. Vamos ficar aqui com 6 pontos altos. Tenho 3 pontos trabalhados. Agora, o quarto ponto alto, o quinto ponto alto e agora, por último, o sexto ponto alto. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Dentro do espaço, faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas. Agora, inicio mais uma sequência com mais 6 pontos. Sigo dessa forma até eu chegar aqui no último padrão, onde eu volto com vocês para a gente fazer a próxima diminuição. Estou chegando aqui no último padrão, então agora nós vamos trabalhar aqui em cima e vamos também fazer mais uma diminuição. Então, aqui nós temos 5 pontos altos, então nós vamos trabalhar 3 pontos. O primeiro, o segundo ponto alto e agora o terceiro ponto alto. Os próximos 2 pontos à frente, nós vamos trabalhar eles fechados juntos. Então, eu já laço, venho aqui no próximo ponto alto, laço e tiro apenas a metade do ponto. Laço novamente, vou aqui para cima do último ponto, laço e fecho também apenas a metade do ponto. Laço e fecho todos os 2 pontos de uma vez. Dessa forma, nós ficamos com apenas 1, 2, 3, 4 pontos, já que esses 2 a gente conta como um ponto. Vamos virar agora o trabalho novamente e vamos fazer mais uma diminuição. Vou fazer uma correntinha e vou para o próximo ponto alto à frente. Então, aqui nós temos o primeiro, onde eu fiz a correntinha, vou saltar ele e vou para cima do próximo ponto. Faço um ponto baixo e uma correntinha. Fiz aqui mais uma diminuição. Agora, nós vamos ficar apenas com 2 e 3 pontos altos. Nós tínhamos na carreira anterior 4 pontos altos, agora nós vamos ficar apenas com 3 pontos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço e vou seguir agora colocando um ponto alto para cada ponto. Vou ficar aqui com 6 pontos altos. Vamos seguir toda essa carreira como ela se apresenta pra gente, aqui com as 5 correntinhas, 6 pontos altos, 5 correntinhas, até nós chegarmos aqui no final. Chegando aqui no final, já trabalhei aqui todos os 6 pontos. Vou mostrar aqui para vocês a parte da frente, onde nós estamos fazendo aqui o decote, as diminuições. Então, aqui ele já dá uma quebrada aqui, já entrando aqui para formar todo o decote, tá? Então, a próxima carreira, nós vamos levantar aqui 3 correntinhas. 1, 2 e 3 correntes. Vamos virar aqui novamente o trabalho. Eu vou colocar aqui um ponto alto para cada ponto. Aqui nós vamos ficar com a mesma quantidade de 6 pontos altos. Trabalhei aqui 3 pontos. Vou trabalhar agora o quarto ponto alto. Em seguida, trabalho o quinto ponto alto. E agora, eu trabalho o sexto e último ponto alto. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas e vamos entrar aqui dentro do espaço com um ponto baixo. 1, 2 correntinhas para subir e vamos trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto. Em seguida, eu repito o mesmo passo a passo que nós fizemos aqui e quando eu estiver iniciando aqui o último padrão, eu volto com vocês para a gente fazer mais uma diminuição aqui no decote. Vamos agora iniciar aqui a diminuição, então aqui eu tenho na carreira anterior 1, 2, 3 pontos altos. Nessa carreira, nós vamos fazer apenas o primeiro ponto alto por completo, laça, e os próximos 2 pontos nós vamos fazer eles fechados juntos. Então, eu vou buscar aqui o fio, laço e tiro apenas a metade do ponto, laço, vou aqui para o próximo ponto,
e também tiro apenas a metade do ponto. Laço e fecho todos os pontos de uma vez só. Então, aqui nós ficamos apenas com 2 pontos. Vou virar novamente o trabalho e vamos iniciar aqui a próxima carreira. Já faço uma correntinha e vou direto aqui para o próximo ponto alto à frente, ou seja, esse último ponto alto. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Temos aqui que fazer as 5 correntinhas, então eu já inicio 1, 2, 3, 4 e agora 5 correntes. Laço, vou aqui para cima do próximo grupo de pontos altos e trabalho um ponto alto para cada ponto. Vou fazer aqui toda a sequência com os 6 pontos altos. Aí, nós vamos seguir toda essa carreira, nós já fizemos aqui a diminuição, então, nós vamos seguir por toda essa carreira, repetindo o mesmo passo a passo, até chegarmos aqui no último padrão. Cheguei aqui no final do último padrão, então, agora nós vamos novamente voltar aqui o trabalho. Então, nós vamos levantar 3 correntinhas, vamos virar aqui todo o trabalho e vamos trabalhar aqui a sequência com os 6 pontos altos. Então, aqui eu já fiz o primeiro, que é as 3 correntinhas, trabalho o segundo, agora trabalho o terceiro ponto alto e agora o sexto e último ponto. Agora, faço 1, 2 correntinhas, desço aqui dentro, faço um ponto baixo, levanto novamente 2 correntinhas e trabalho um ponto alto para cada ponto. E assim, nós vamos seguir até chegar aqui no final desse último padrão aqui com os 6 pontos altos. Então, aqui nós chegamos no último padrão com os 6 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro, onde nós fizemos as 5 correntinhas da carreira anterior, da seguinte maneira. Nós vamos fazer apenas 2 correntes. Vou prender aqui dentro com um ponto baixo. Pronto, vamos parar aqui com esse ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vamos virar o trabalho, laçamos a agulha e vamos aqui direto para cima do próximo ponto alto e já vamos iniciar aqui mais uma carreira com a sequência com os 6 pontos. Já trabalhei o primeiro, agora vou trabalhar o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, agora o sexto e último ponto alto. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço e vou aqui para cima do próximo ponto alto, e onde nós vamos iniciar mais uma sequência com os 6 pontos, e assim trabalhar aqui toda a sequência da carreira, até nós chegarmos aqui nesse último padrão com os 6 pontos altos. Trabalhei aqui todo o último padrão com os 6 pontos, agora eu vou levantar 1, 2, 3 correntes, vou virar aqui novamente o trabalho e vou fazer aqui toda essa carreira como o trabalho se apresenta para nós, tá? Aqui nós vamos fazer os 6 pontos altos, que é o primeiro padrão. Tenho aqui 3 pontos, agora eu vou fazer o 4º ponto alto, o 5º ponto alto e agora trabalho o 6º e último ponto. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, desço aqui e faço um ponto baixo. Agora, faço 1, 2 correntes e vou fazer aqui mais uma sequência com mais 6 pontos altos, até eu chegar aqui, olha, no começo aqui dessa próxima sequência aqui com os 6 pontos. Na verdade, não é a próxima, né? Nós vamos trabalhar seguindo essa carreira até nós iniciarmos aqui esse último padrão com os 6 pontos. Aqui nós vamos iniciar a última sequência dos pontos altos, então nós vamos fazer apenas 4 pontos altos, 1, 2, 3 e agora o 4º ponto alto. Os próximos 2 pontos nós vamos trabalhar eles fechados juntos, então eu já laço aqui a minha agulha e vou fazer apenas a metade do ponto alto. Laço novamente a minha agulha, vou para cima do próximo ponto e fecho também apenas a metade. Vou laçar e fecho todos os pontos juntos, formando aqui uma diminuição. Então, aqui nós ficamos apenas com 5 pontos altos. Agora, nós vamos virar aqui o trabalho, vou fazer uma correntinha, vou saltar esse ponto no qual a gente diminuiu e nós vamos para o da frente. Então, eu faço um ponto baixo.
levanto uma correntinha para dar a altura do ponto. Já trabalhei aqui mais uma diminuição. Na carreira anterior, nós tínhamos ficado com 5 pontos. Nessa aqui, nós vamos ficar apenas com 4 pontos altos. 2, 3, e agora o quarto e último ponto alto. Antes de continuar, eu vou mostrar para vocês aqui como está ficando aqui, olha, a diminuição do decote, tá vendo? Ó, como ele fica bem retinho aqui, tá? Ó, aqui o trabalho está reto e aqui ele deu essa entradinha para formar aqui o decote. Então, agora nós vamos só continuar. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou laçar e agora vou iniciar aqui mais uma sequência com mais 6 pontos e em seguida continuo o trabalho até nós finalizarmos todo esse último padrão. Finalizei aqui o último padrão, então agora eu vou levantar as 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Viro aqui novamente o trabalho e inicio aqui mais uma sequência com mais 6 pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto e vou ficar com a mesma quantidade de 6 pontos altos. Agora, nós vamos, depois de fazer os 6 pontos altos, fazer 2 correntinhas e descer com um ponto baixo para dentro do espaço. 1, 2 correntinhas, laça e inicia aqui mais uma sequência com mais 6 pontos. Aí, nós vamos trabalhar seguindo toda essa carreira, repetindo esse mesmo passo a passo, até a gente chegar aqui nesse último padrão, onde nós vamos fazer mais uma diminuição. Chegando aqui no último padrão, então agora aqui nós vamos trabalhar apenas 2 pontos altos completos, tá? Ó, o primeiro e agora o segundo ponto alto. Os próximos 2 pontos nós vamos trabalhar eles juntos. Então, eu já laço aqui a minha agulha, vou para o próximo e faço apenas a metade do ponto alto. Laço novamente, vou aqui para o último ponto e já trabalho também apenas a metade do ponto. Laço e fecho todo o ponto de uma vez. Então, na carreira anterior nós tínhamos 4 pontos, nessa nós ficamos com apenas 3. Agora, nós vamos virar aqui novamente o trabalho. Vou fazer uma correntinha, vou saltar esse ponto que nós diminuímos e vou para o próximo e vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Vou agora para o próximo ponto à frente e faço um ponto alto, ficando aqui apenas com 2 pontos altos. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço, vou aqui para cima do próximo padrão e inicio a sequência com os 6 pontos altos. Dessa forma, nós vamos seguir toda essa carreira, repetindo esse mesmo passo a passo, até nós chegarmos aqui nesse último padrão. Para iniciarmos aqui a próxima carreira, nós vamos levantar 1, 2, 3 correntes, vamos virar aqui o trabalho e iniciar aqui mais uma sequência com mais 6 pontos altos. Quando a gente finalizar aqui todos esses 6 pontos altos, aqui eu já tenho 3 pontos, 4 pontos altos, agora eu já tenho 5 pontos altos e agora o último ponto. Finalizando os 6, nós vamos fazer 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas e agora inicio aqui a sequência com mais 6 pontos altos. Vou seguir dessa forma até eu chegar aqui nesse último ponto alto desse último padrão de 6 pontos. Cheguei aqui no último ponto alto do último padrão com os 6 pontos, então agora nós vamos trabalhar aqui dentro desse espaço, vou fazer 2 correntinhas, desço com um ponto baixo, levanto 2 correntes. À frente nós temos os 2 últimos pontos altos, vamos trabalhar eles juntos. Então, agora eu faço aqui apenas a metade do ponto alto, laço e aqui eu faço também apenas a metade do próximo ponto alto. Laço e fecho todos os 2 pontos de uma vez. Agora, para voltar, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos virar aqui o trabalho e vamos seguir aqui a trabalhar como o trabalho se apresenta, tá? Então, aqui eu vou fazer os 6 pontos altos, vou trabalhar aqui fazendo um ponto alto para cada ponto. E sigo assim até o final, tá? Repetindo aqui todo esse mesmo passo a passo. 6 pontos altos, agora 5 correntinhas. E agora, mais 6 pontos. Vou seguir dessa forma até eu chegar aqui, ó,
no último padrão. Finalizei aqui o meu último padrão com os 6 pontos altos. E aqui eu vou mostrar para vocês o decote já todo finalizado. Olha só como ele ficou bem retinho aqui. As diminuições ficaram perfeitas aqui, tá? Na parte da frente. Aí agora nós vamos levantar aqui o ombro. Então a gente não vai mais fazer nenhuma diminuição. Nós vamos trabalhar aqui os padrões como eles se apresentam até esse último padrão aqui, tá? Então daqui nós já vamos voltar e trabalhar aqui as carreiras. Então, para isso, nós vamos fazer aqui 3 correntinhas. Vamos virar aqui o trabalho e fazer 6 pontos altos. Quando eu finalizar aqui os 6 pontos altos, nós vamos trabalhar 2 correntinhas, um ponto baixo aqui dentro, 2 correntinhas, mais 6 pontos altos. Assim, nós vamos seguir até finalizar todo esse último padrão. Então, aqui eu finalizei a carreira, nós ficamos com 1, 2, 3 padrões, tá? Com os 6 pontos altos. Aqui nós não vamos mais fazer nenhuma diminuição. Aí, após aqui a última diminuição, nós trabalhamos a primeira carreira. Então, nós vamos trabalhar agora para cima, para formar o ombro, a quantidade de 6 carreiras. Eu tenho aqui a primeira carreira. A próxima carreira será com as 5 correntinhas, que será a segunda carreira. A terceira carreira será com as 2 correntinhas e o ponto baixo. Mas lembrando que nós vamos seguir aqui, olha, o mesmo processo aqui dos 6 pontos. Nós vamos seguir até eu ter um total de 6 carreiras. Então, pessoal, aqui eu finalizei já todas as 6 carreirinhas iguais, tá? Ó, vim seguindo aqui todo o mesmo padrão. E finalizei aqui a última carreira com as 5 correntinhas. Vou mostrar aqui para vocês todo o decote formado. Aqui, olha, tá? Todas as diminuições feitas. E aqui as 6 carreirinhas dos pontos. Nesse outro lado aqui, você vai repetir todo o mesmo passo a passo que nós trabalhamos aqui nesse primeiro lado do decote. Você vai repetir aqui nesse segundo lado. Façam de vocês aí que eu vou fazer aqui o meu e logo em seguida eu já volto com esse segundo lado finalizado para a gente iniciar aqui a parte das costas. Mas antes eu vou mostrar aqui que a nossa cava, depois de toda pronta, com a última diminuição, lá na parte de cima, aqui nós temos uma cava com uma altura de 23 centímetros, tá? Então, ficou uma cava bem bacana aí para não ficar apertado embaixo do braço. Então, ó, façam aí, tá? A outra parte de vocês, que quando a gente finalizar aqui o segundo decote, eu volto com vocês pra gente iniciar aqui as costas. Então, pessoal, aqui eu finalizei já toda a parte do decote, fiz as 2 bandas iguais. Observe que eu segui aqui o mesmo passo a passo, deixando toda igualzinha aqui o decote, tá? Então, aqui nós temos toda a parte da frente já finalizadas. Então, agora nós vamos passar aqui para as costas. Nós vamos trabalhar aqui na parte que sobrou, que será essa aqui, que nós vamos levantar agora, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou iniciar bem aqui nesse grupinho de 6 pontos altos, aqui onde se encontra o marcador, nós temos esse espaço aqui. Nós não vamos trabalhar nesse espaço, vamos deixar ele em aberto e vamos iniciar aqui no grupinho com os 6 pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, nós temos também o marcador, temos também aqui esse espaço e nós vamos iniciar aqui nesse grupinho com os 6 pontos altos. Eu vou colocar aqui o meu fio, vou dar apenas um nozinho para a gente iniciar aqui a sequência com os 6 pontos. Então, aqui eu vou trabalhar as 3 correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto. Nós vamos ficar aqui com a mesma sequência com os 6 pontos altos. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto. Vou ficar aqui, seguir só o mesmo passo a passo, tá, gente? Olha, 6 pontos altos. Agora, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou aqui para cima do próximo bloquinho com os pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada ponto. Aí, nós vamos seguir toda essa carreira aqui nas costas, seguindo esse mesmo passo a passo, até nós chegarmos lá no último padrão aqui com os 6 pontos altos.
Cheguei aqui no último padrão com os 6 pontos altos, trabalhei aqui um ponto alto para cada ponto, e aqui nós temos esse espaço onde nós não vamos trabalhar nada, que será aqui a abertura da cava, tá? Então, aqui nas costas, nós vamos só seguir o mesmo passo a passo aqui que nós já vimos trabalhando em todo o ponto fantasia. Aqui na parte das costas, nós não vamos precisar fazer nenhuma diminuição. Nós vamos seguir aqui reto, tá? Vamos trabalhar sempre retinho, até a gente ter um total de 20 carreiras. Aqui na parte da frente, onde nós fizemos o decote, nós temos um total de 21 carreiras, contando a partir do marcador, nós temos 21 carreiras. Nas costas, nós vamos apenas fazer 20 carreiras. Quando eu estiver finalizando a 20ª carreira e for iniciar a 21ª, nós vamos voltar para a gente fazer a união aqui do ombro com a parte das costas. Aqui nós vamos só continuar nas costas igual como nós já vimos trabalhando com o ponto fantasia. Então, aqui eu finalizei os 6 últimos pontos altos e agora nós vamos subir 3 correntinhas. Vou virar aqui o trabalho e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui nós vamos ficar novamente com 6 pontos. Tenho já 3 pontos. Agora, eu vou trabalhar o 4º ponto alto. Trabalho agora o 5º ponto alto. E vou fazer agora o 6º e último ponto alto. Vou trabalhar 1, 2 correntinhas. E aqui dentro do espaço, eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas e sigo trabalhando aqui, colocando um ponto alto para cada ponto, para completar aqui todo esse segundo padrão com os 6 pontos altos. Aí, você vai seguir todo esse passo a passo aqui na parte das costas, reto, tá? Sem fazer nenhuma diminuição, até a gente obter um total de 20 carreiras. Então, pessoal, aqui eu finalizei já toda a parte das costas, vim trabalhando aqui seguindo o mesmo passo a passo, parei aqui nessa última carreira, aqui nós vamos trabalhar mais uma carreira, onde nós vamos fazer aqui a união dos ombros. Então, olha, vou mostrar aqui para vocês, a parte da frente com o decote, aqui a divisão da cava, e aqui trabalhei as carreiras seguindo sempre o mesmo passo a passo. Vim seguindo o mesmo processo aqui do ponto fantasia. Então, agora nós vamos fazer aqui a união do ombro, nós vamos virar essa parte e colocar aqui, deixar ela bem igualzinha aqui na parte de cima, onde nós vamos iniciar mais uma carreira e vamos fazer aqui a união do ombro. Então, aqui na parte de trás ainda, nós vamos fazer a última carreira já para fazer a união. Então, aqui eu vou levantar apenas 3 correntinhas para a gente iniciar. 1, 2, 3 correntes. Vou buscar aqui a parte da frente, onde está feito aqui já o ombro. Nesse primeiro ponto alto, nós vamos unir aqui com um ponto baixíssimo. Venho aqui nesse primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu já fiz a união, tá? Aí eu vou laçar, esqueço aqui, e vou trabalhar mais 5 pontos altos, um para cada um. 1, 2, 3, 4, e agora o 5º e último ponto alto. Então, nós fizemos aqui os 6 pontos altos, só que o primeiro nós fizemos aqui a união na parte de cima. Aí, eu vou fazer 2 correntinhas, vou aqui para a parte da frente, onde se encontra esse espaço, e vou fazer um ponto baixo. Faço 1, 2 correntinhas, laço, volto aqui e vou fazer a mesma sequência com os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, e agora o 6º e último ponto alto. Vou mostrar aqui para vocês como ficou aqui a união dentro do espaço. Olha só, tá bom? Aí, agora, nós vamos novamente fazer 2 correntinhas. Vou aqui para dentro do próximo espaço, na parte da frente, e faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, volto aqui e vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, e agora o 5º ponto alto.
Quando eu for fazer o sexto e último ponto alto, nós vamos trabalhar aqui apenas a metade do ponto, vou deixar ele aqui em aberto. Vou aqui na parte da frente, nesse último padrão aqui desses 6 pontos, eu vou introduzir a agulha aqui nesse último ponto alto, vou buscar o fio e fechar todos os pontos de uma vez. Aqui eu fechei todo o primeiro ombro. Vou mostrar aqui para vocês como ficou o fechamento. Olha só, tá bom? Aqui na parte de cima, para não ter nenhum tipo de costura. Aí agora nós vamos só continuar aqui. Vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço. Aqui eu vou completar todos os 6 pontos altos. 1, 2, e agora o sexto e último ponto. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço, vou aqui para cima e vou trabalhar aqui mais 6 pontos altos. 1, 2, e agora o sexto e último ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui eu vou para cima desse próximo ponto, aqui, olha, no próximo padrão, e vou trabalhar apenas a metade do ponto alto. Vou buscar aqui a próxima parte, aqui o segundo ombro, trago aqui para deixar bem igualzinho. E aqui nós vamos fazer um ponto alto fechando junto com esse último ponto alto aqui desse segundo ombro. Então, aqui eu pego e passo tudo aqui por dentro fazendo o fechamento. Agora, eu vou trabalhar os 5 pontos altos restantes. 1, 2, e agora o quinto e último ponto alto. Feito aqui todos os pontos altos, nós vamos fazer agora 2 correntinhas e vou fechar aqui com um ponto baixo dentro desse espaço. Volto com 2 correntinhas, laço e vou seguir trabalhando aqui a sequência com os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e, por último, o sexto ponto alto. Vou novamente fazer 1, 2 correntinhas, vou aqui dentro do próximo espaço e faço um ponto baixo. Volto com 2 correntes, laço e agora eu vou trabalhar aqui apenas 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E quando eu vou fazer o sexto e último ponto alto, eu vou trabalhar aqui apenas a metade do ponto. Vou buscar aqui no último ponto alto, aqui na parte da frente, e vou fazer um ponto fechando aqui todos os pontos juntos, assim fechando também esse segundo ombro, ficando igualzinho o primeiro. Olha só, aqui, o segundo que nós acabamos de fechar, e aqui o primeiro ombro. Aí, eu vou virar aqui o trabalho para a parte da frente, só para vocês verem como ficou bem fechadinho aqui, ó, tá? Fazendo esse detalhezinho. Aqui está todo o decote. Nós temos aqui todo o decotezinho já preparado aqui na parte da frente. E lá na parte de cima aqui do pescoço, sobrou esse espaço. E aqui o ombro todo fechadinho, tá? Para não ter nenhuma costura. Quando a gente finaliza aqui de fazer essa união do ombro, agora aqui nós só podemos fazer o acabamento aqui na parte da manga, tá? Ou na parte do decote. Então, aqui nós paramos nesse segundo ombro, eu aqui já tô com o fio, então nós vamos fazer agora o acabamento. Vou levantar aqui um total de 3 correntes. 1, 2, 3 correntinhas. E no mesmo canto eu já ponho aqui 2 pontos altos. 1, e o segundo ponto alto. Vou aqui para o próximo espaço à frente, faço um ponto baixo. Nós vamos trabalhar o acabamento no ponto tombadinho. Então, subo novamente 3 correntinhas, volto aqui no mesmo local, faço mais 2 pontos altos. Vou para o próximo espaço à frente e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, no mesmo local faço mais 2 pontos altos. Vou aqui para o próximo espaço à frente e faço um ponto baixo. Levanto novamente 3 correntinhas, no mesmo local ponho 2 pontos altos. Vou direto aqui para o próximo espaço à frente e faço um ponto baixo.
Dessa forma, nós vamos seguir fazendo o ponto tombadinho por toda essa primeira cava aqui, circulando tanto frente e costas até a gente finalizar toda essa carreira. Estou finalizando aqui já todo o acabamento com o ponto tombadinho, então para finalizar eu venho aqui nesse cantinho onde nós iniciamos e fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, pego aqui a tesoura, corto um pedaço de fio e é só puxar e arrematar bem. Logo em seguida, você vai pegar uma agulha de tapeceiro e vai fazer aqui o arremate do fio por dentro da peça, tá? Aí, aqui o outro lado também eu já terminei, fiz aqui a outra manga, tá? Eu fiz todo o contorno, seguindo todo o mesmo passo a passo. E agora, nós vamos iniciar aqui o contorno por toda a volta do casaquinho, tá? Nós vamos fazer aqui todo o acabamento no ponto tombadinho. Eu vou iniciar aqui por baixo, eu gosto sempre de iniciar aqui pela parte de baixo, e nós vamos colocar aqui o fio. Vou puxar ele aqui com a agulha de crochê, vou dar um nozinho para deixar ele bem seguro, e já vou iniciar aqui fazendo as 3 primeiras correntes, 1, 2, 3, no mesmo local eu venho aqui, faço mais 2 pontos altos, vou aqui para o próximo espaço à frente, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, no mesmo local faço mais 2 pontos altos. Vou aqui para o espaço da frente, faço um ponto baixo. Aí, nós vamos seguir aqui por toda a volta aqui, tá? Do nosso casaquinho, ó. Fazendo aqui pontos tombadinho, dando essa volta todinha nele, até nós chegarmos aqui onde nós iniciamos. Então, pessoal, depois de ter finalizado aqui todo o acabamento no ponto tombadinho aqui nos dois lados e também aqui na parte de baixo do nosso casaquinho, aqui se encontra ele todo finalizado. Eu coloquei esse cordão aqui com essa corrente aqui, mas é opcional, você pode usar ele abertinho ou fechadinho aqui com uma corrente como essa, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido a videoaula de hoje de como confeccionar esse lindo casaquinho em crochê. Mais uma vez, não esquece de deixar aí o seu like e, claro, compartilhar essa aula aí nas redes sociais. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!